Sejam todos bem-vindos a este novo vídeo do mini curso, né, de ensinança de controle mediante utilização de algoritmos bem inspirados. E hoje vamos apresentar um algoritmo muito clássico, né, na área de otimização bem inspirada, né, que a gente já fez o vídeo, né, de otimização, que é o algoritmo PSO, né? Como a gente já falou, o algoritmo PSO é um algoritmo muito clássico, muito utilizado e que nos exercícios práticos 2 e 3 a gente vai utilizar. Então é bom aprofundar um pouco em como a gente vai utilizar esse algoritmo, né? Então, basicamente, como foi dito no vídeo passado, o algoritmo PSO é baseado em enxame, né? Onde cada partícula vai ser um agente, né? Então, aqui podemos ter 20 partículas, 30 partículas, 40, 50, etc, etc. Entre mais partículas, o resultado vai ser relativamente melhor, mas também o custo computacional vai ser maior, né? Então, a gente tem que ter uma criatividade ali, né, de tentar brincar, né, com o número de partículas, mas que não fique muito pesado para nossos computadores. Beleza? Então, aqui importante que a gente falou de variáveis de decisão e de valor de nossa função custo. Por exemplo, para esse exemplo aqui, a variável de decisão x e y, elas são a variável de decisão, né? E o valor da função custom seria o nosso z. Então, para que fique um pouco mais claro, aqui temos um exemplo, né? Onde temos um espaço de búsqueda, né? Como aqui temos desde -2 até 2. Aqui vamos ter um espaço de búsqueda desde 10 a 0, ou de 0 a 10, né? E a ideia é achar o valor mínimo para essa função aqui. Então, por exemplo, o valor mínimo, para que assim já fácil, né? É quando x é igual a 0 e y é igual a 10, né? Porque ali vamos ter o valor de -30, né? Mas vocês podem falar, nossa, mas se x é negativo, o valor poderia também ser mais negativo ainda. Sim, tá certo, mas como o nosso espaço de búsqueda está limitado a 10 e 0, né? A gente não pode ter números negativos, né? Então, para esse espaço de búsqueda de 0 a 10, nosso valor mínimo de nossa função, ou seja, o resultado de f, é quando y é igual a 10 e x é igual a 0, que o resultado é -30. Ou seja, f seria igual a -30, y seria igual a 10 e x seria igual a 0. Beleza? Beleza, então aqui falando um pouco de como funciona o nosso algoritmo PSO, né? Que é muito importante a gente ver como ele funciona matematicamente, né? A gente tem dois componentes muito importantes aqui, que é basicamente o componente cognitivo e o componente social. O componente cognitivo que permite é que as partículas possam se espalhar melhor no espaço de búsqueda, confiando no seu próprio conhecimento, né? Então, por exemplo, imaginem um enxame lá. Então, por exemplo, um pássaro sai do enxame e está procurando mais noutra área a comida, né? Então, se o componente cognitivo é grande, o pássaro vai procurar mais longe ainda, né? Que pode garantir isso? Que aquele único pássaro consiga achar um, uma área onde a comida seja maior, né? Seja, seria interessante, mas está perdendo aquela coesão com o enxame, né? Com tudo. Então, está perdendo, mas se ele fala, nossa, pessoal, aqui tem melhor comida, então o enxame vai indo também para onde está aquele único pássaro, né? Já o componente social é mais para que seja a confiança no enxame como um todo, né? Ou seja, ali os pássaros não vão sair individualmente a procurar comida, senão que eles vão ficar mais juntos, né? Ou seja, esses são os dois componentes importantes, aquele U1, não, aquele C1 e C2, né? Que são os componentes principais que a gente vai ver agora no código, e que a ideia é que juntos não possam somar mais de 4,05. Isso está num paper, né? Que não tem sentido ter valores maiores a isso, né? Então a gente geralmente brinca
por exemplo, 2,05 e 2,05, mantendo um valor tipo equilibrado, ou às vezes é interessante dar um pouco mais de confiança cognitiva, confiança ao indivíduo, então você dá mais peso a C1, por exemplo, 3,05, e a C2 ficaria em 1,05, né? Então ali depende muito de como nós queramos utilizar o nosso algoritmo. Então, aplicações, né? Neste caso vai ser o controlador EPID, como a gente já falou. Vamos tentar achar os melhores KP, KI e KD, baseado no overshoot, settling time e erro em estado estacionário, devido a que dependendo de nossas variáveis, assim mesmo a gente vai ter uma resposta diferente. Então, se a gente muda o valor da constante KP, vai ter um valor diferente de KI, etc, etc. A ideia vai ser ter uns valores ótimos, ideais de KP, KI, KD, para que nosso controlador PID seja o mais ótimo possível, né? Neste sentido, a nossa função custo, que está apresentada aqui, que está naquele artigo aqui, que foi publicado no WRE do 2023, né? Que é basicamente o artigo anterior, nos fala que se a gente não precisa muito do overshoot, né? Pode colocar um valor menor, mas muito importante é que não tenha erro em estado estacionário e que o settling time seja o mais rápido possível. Mas, dependendo de nossa aplicação, pode ser mudado, né? Então, a ideia aqui é, tipo, baseado nas constantes KP, K e KD, tentar minimizar essa função custom que temos aqui, que é baseada no overshoot, no settling time e no erro em estado estacionário. Agora vamos ver, qualquer dúvida pode colocar ali nos comentários. Agora vamos ver o código. Vamos ver o código. Mas vou pausar aqui o vídeo e já volto quando abrir o PyCharm. Beleza, pessoal? Aqui voltamos ao nosso código do PSU em Python. Vai ser duas partes, né? Essa que está na Eva Class e a que está aqui em BioInspired. Beleza? Então vamos olhar primeiramente aqui na Eva Class. Então, como eu falava para vocês, temos um número de partículas, né? Que seria esse, que neste caso seria 5, que seria 15, né? E vocês podem colocar 20, 25, 30, 35, qualquer um, né? Mas eu recomendo vocês ter como se diz? Uma noção de que entre mais partículas vai ficar mais pesado ainda, né? Neste caso, nesta aplicação, como temos três variáveis de decisão, que são KP, K e KD, o número de dimensões seria 3, né? Para este caso. Aqui temos, como eu falava para vocês, os nossos componentes C1 e C2, né? E também temos um valor de inércia, né? Que é apresentado aqui, que seria este W daqui. O que acontece com isso? Ele faz com que as partículas no final das iterações, né? Porque cada dessa movimentação são iterações, né? Que está acontecendo no nosso código. Ao final ele faz que as partículas se movimentem cada vez mais devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Por isso temos um fator de inércia que vai desde 0,9 até 0,1 para que no final as partículas se movimentem o mais devagarzinho possível. E temos mais ou menos 350 iterações, né? Beleza. E aqui muito importante, nosso espaço de busca, né? Para este caso que é de 0,001 até 3. E aqui temos o nosso algoritmo, que vai ser apresentado aqui, onde basicamente fazemos inicialização do nosso PID. Aqui temos nossa função objetivo, que seria essa daqui, Transfer Function Kinematics, que a gente pode ver ela cá, que basicamente aqui a gente simula, né, nosso modelo nosso loop, né, de controle, simulamos ele com nossas constantes, né, KPK e KD, e obtemos uma resposta aqui no y1, né, que é aqui onde a gente tem o vetor de resposta, né? E com aquele vetor de resposta, né, da curva do sistema de controle, da resposta de controle, a gente pode calcular o overshoot, o erro em estado estacionário e o settling time, que é nossa função custo que a gente tem aqui.
Então, temos nossa função curso, onde encaminhamos os valores de KP, KI e KD, encaminhamos o tempo que a gente quer simular e o set point, né? Porque baseado no set point, a gente calcula o overshoot, o settling time, o erro estacionário, beleza? Então, basicamente, aqui a gente acha o melhor valor que foi achado na nossa função objetivo, nosso melhor valor global e local, né? Neste sentido. Então, temos nosso melhor valor global aqui, nosso melhor valor local neste sentido, aqui, né? Nessa variável de y. Então, aqui mesmo, podemos ver nossas equações, né? Onde temos nosso componente cognitivo aqui nessa parte e aqui temos nosso componente social, né? Onde o social basicamente vai ter o valor global, né? Do enxame como um todo, e aqui temos o valor dos indivíduos, o melhor indivíduo, né? E basicamente aqui temos uma atualização de cada uma das partículas com essa velocidade que a gente calcula. Finalmente, a gente tem uma limitação do espaço de busca, né? A ideia é que as partículas não saiam dele, ou seja, se temos desde 0,001 até 3, não podemos ser uma partícula em 4, ou 5, ou menos 2, né? A ideia é que as partículas estejam naquele espaço de busca, né? Da mesma forma, temos uma limitação para a velocidade, né? A ideia é que as partículas estejam numa velocidade que a gente deseja, que é colocada nessa parte daqui, tá? Uma velocidade máxima de 3, para que não, ou seja, não tem sentido colocar mais por conta que as partículas têm um espaço máximo de 3, né? Então, a velocidade vai depender muito do espaço de busca que a gente vai utilizar. Beleza? Então eu encorajo vocês para que vocês olhem, para que vocês testem, para que vocês debuguem, né, o código e possam experimentar diferentes configurações de C1, C2, de número de partículas, dos valores de Q, por exemplo, aqui de U1 e de U2 também podem ser modificados, né? Então, ali fica à vontade, inclusive, de utilizar outra função objetivo com outros valores, né? Para a sua aplicação, por exemplo, você fala, nossa, não, eu quero que meu overshoot seja muito importante, mas o tempo de resposta eu não ligo muito, então vou minimizar, né? Então vocês podem brincar com as funções que a gente disponibiliza ali nos repositórios para que vocês testem e possam fazer o curso da melhor maneira possível. Sem mais, muito obrigado, até uma próxima. Lembrem de fazer os exercícios práticos e lembrem que depois de cada exercício prático tem que fazer as provas. Até mais, obrigado.